Glória a Deus. Malaquias 3,13. Amém? Glória a Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para nós. Essa porção mais para acrescentar tudo aquilo que Ele já nos concedeu esta noite, através da vida de vocês, direcionado pela palavra, pela ação do Espírito Santo, e o que Ele vai acrescentar. Louvamos a Deus porque é necessário que a cada dia a gente venha entender mais e compreender a palavra de Deus. É ela que nos ensina, é ela que nos instrui, ela que nos exorta, ela que nos conduz pela vereda da justiça. E é necessário que sempre essa ação e mover do Espírito Santo e o poder que é no nome de Jesus. Mas em tudo isto, a palavra é para a glória de Deus. Amém? Porque é a vontade de Deus para nossas vidas. E a palavra de Deus diz assim em Malaquias 3:13: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Mas agora nos reputamos por bem-aventurados os soberbos. Os que cometem impiedade certamente prosperam, e até os que tentam ao Senhor escapam. Então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular naquele dia que preparei. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Amém? Glória a Deus. Essa palavra é observar. Olha o que estava acontecendo naqueles tempos lá atrás. Se nós estiver bem apercebido dessas coisas que aconteceram, podemos observar que acontece hoje também. Porque aqui é algo tremendo que estava acontecendo. E às vezes a gente pode lidar com algumas pessoas e ver acontecer justamente dessa forma. E que forma é essa aqui para que eles tenham falado contra Deus, cobrando de Deus algo que estava acontecendo que parecia ser o contrário, parecia que Deus não valeria a pena servir a Deus. Por que naquela época, e nós vemos que hoje em dia também acontece muitas das vezes a mesma coisa, ao ponto da pessoa está diante de Deus, mas o que faz a diferença de estar diante de Deus é como ele está diante de Deus. A diferença não vai só apenas estar diante de Deus, é como ele está diante de Deus. Ou seja, também o que ele espera de Deus. O que ele espera de Deus? Aqui nós vemos que pelas palavras que foram mencionadas, que eles viam de uma forma assim: o ímpio prospera, e nós que servimos ao Senhor, passamos por isso, por tudo, para glória do seu nome, estamos passando necessidade. E Deus é tão tremendo, Ele é tão tremendo que Deus, Ele tem a resposta certa para tudo. Para Deus não falta palavra para responder qualquer pergunta.
E antes de responder, ele já sabe até qual vai ser a pergunta pela onisciência. Se a gente for ver, é algo que diz, olha, quando ele fala, vamos voltar ali no 13, as vossas palavras foram agressivas para mim. Diz quem? O Senhor. Sabe aquela palavra de afronta? É agressiva. Vê como é que Deus também se sente agressivo. O Senhor se sente agressivo. Dependendo da palavra que a gente fala para Ele, Ele se sente. Não que abala Ele, o problema é a palavra que foi direcionada a um Deus. A gente tem que ter cuidado quando levar a palavra diante de Deus. A gente tem que ter noção do que nós estamos falando, porque a palavra vai bater. Palavras, ela sempre vai causar um efeito, bom ou ruim, mas ela vai causar um efeito. Tem palavras que causam tristeza, tem palavras que causam alegria. Não é verdade? Tem palavras que causam refrigério, tem palavras que causam dor. E Deus ele entende isso porque Ele nos vê como ser humano. Então as palavras que nós falamos, Deus nos vê como a gente falando para Ele. Como se você estivesse falando com Ele, como se estivesse falando para Jesus quando estava na terra, de frente a frente. Isso vai abalar Deus? Não. Mas como chegou diante dele? Não fala assim para Ele colocar o nosso perfeito louvor, para que o nosso louvor chegue com cheiro suave diante dele. Então é sinal que pode chegar mal também. E a gente pede para que chegue suave diante da presença de Deus. Aleluia. E aquelas palavras ali, tu vê que elas não foram agressivas, não foram agradáveis ao Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Você vê que Deus está vendo que eles estão falando, e Deus quando fala, o que nós falamos contra ti? Não deu para entender que aquelas palavras foi de encontro negativo diante de Deus. E as pessoas dizem, mas eu não falei nada. Não tem pessoa que é assim? Eu não falei nada. E Deus fala assim, Deus falando, né? Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Aí o 14 diz assim, vós dizeis, inútil é servir a Deus. Porque por mais que eles negam, Deus sabe, Deus ouviu. Aí Deus começa a falar o que eles falaram, que disseram que não falaram. Porque Deus é onisciente. O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Aí fala assim, o que adianta? Nós estamos vendo tudo isso, mas eu não estou sendo próspero. O ímpio é o que está prosperando. Eles estão colocando que como servir a Deus é ter tudo, é usufruir de tudo, é não faltar nada. Por isso eles se levantaram. Aí começaram, já que deu errado, está olhando para o ímpio, está vendo, o ímpio tem isso, o ímpio tem aquilo. O ímpio, não acontece nada com o ímpio, acontece com os cristãos, mas não acontece com o ímpio. E às vezes a gente vê acontecendo coisa com bons cristãos que vão, e alguns, os ímpios que ficam, às vezes. Mas a Bíblia está nos dando um entendimento a respeito de todas as coisas que acontecem. A Bíblia ela nos relata, através da direção do Espírito Santo, da vontade do nosso Deus e do nosso Senhor, ela vai explicando esses detalhes. E esses detalhes que é explicado para nós, a gente começa a entender a resposta de Deus para aquelas palavras e para aquelas pessoas daquele tempo, mas sabemos que hoje também acontece. E quando nós vamos aprendendo, a gente toma cuidado primeiro com quem? Com nós mesmos. A palavra de Deus nos ensina para a gente ter cuidado primeiro com quem? Com nós mesmos. Porque você tendo cuidado contigo, você vai poder ajudar outras pessoas. Porque tu já entende que aquilo não deveria ser assim. Então você vai ter um cuidado melhor. Você vai ter um cuidado de passar aquilo que é bom. Mas se a gente passar também não ter, não vai adiantar nada. Para eles, não, para nós. Olha só,
Aleluias. O 15, mas agora nós reputamos por bem-aventurado os soberbos. Olha só, o soberbo é bem-aventurado. Eles começaram a achar que bem-aventurado não é para seguir a Deus os preceitos de Deus. Era aqueles que prosperam, era aqueles que vivem bem, era aqueles que têm saúde, têm dinheiro, têm casa, têm isso. Isso para eles é que era bom. Mas diante de Deus, você vê que era todas as coisas daqui, para eles seriam bom. E foram de contra Deus. E a palavra de Deus, ela nos diz que a gente deve buscar primeiro o reino dos céus. Ele está falando das coisas terrenas e ainda uma certa inveja. Está achando que Deus é para servir a Ele, não ele é servir a Deus. Os ímpios não servem a Deus, tem tudo. Aquele que serve a Deus não tem nada, porque ele está mais ligado às coisas da terra, as coisas que são passageiras, e não agradou a Deus. Aí o 16, olha só a diferença agora. Isso foi aqueles, e agora tem a outra fase. Agora no meio do povo de Deus. Quando o povo de Deus saiu lá da mão de Faraó, lá do Egito, o povo foi tudo junto, mas houve divisões dentro do povo. Tinha gente que era povo de Deus e tinha gente que estava misturado com o povo de Deus. Mas o povo de Deus, como assim dizer? Não por ser judeu, não, é por aqueles que adoravam pelo que ele é, e tem uns que adoravam pelo que ele fazia, pelo que ele dava. E olha aqui o 16, o que diz? Aleluias. Olha o que diz o 16. Então aqueles que temiam a quem? Ao Senhor, falaram uns aos outros. Aqueles que temiam. O princípio da sabedoria é o que? Temer ao Senhor. Aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele, para que os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Viu a diferença? E quando foi ministrado, ali tinha pessoas de uma certa forma diante de Deus, e outras também de outra certa forma diante de Deus. Teve uns que desagradaram a Deus, mas tinha aqueles que temiam o Senhor, não tinha coragem de falar o que os outros falaram contra Deus, ao ponto de querer, aquelas palavras até diminuem, ou então diz a Deus está abençoando o que não é para ser abençoado, o que é para ser abençoado Deus não está abençoando. Olha as palavras contra Deus. Por isso que aquelas palavras, ela vem com uma agressividade diante de Deus, que tem o melhor para todos. É o que Ele quer, o melhor para todos. E eu digo uma frase que não está na Bíblia, mas eu sempre falo: Deus está para todos, mas nem todos estão para Deus. É algo tremendo no mundo afora, porque Deus não faz acepção de pessoas para a salvação, então Ele está para todos, mas nem todos estão para Deus. Diz mais assim, aleluia, o 17: eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Quem será deles? Qual que ele diz? Esses serão meus. Todos aqueles que temiam ao Senhor, todos aqueles que esperam no Senhor, todos aqueles que confiam no Senhor. Ele diz: eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é para as nossas vidas. Nós seremos dele. Ele diz, porque se nós fazemos parte daqueles que temem ao Senhor, não daqueles que vai de encontro ao Senhor com palavras agressivas, palavras que vai conduzindo a índole daquele povo diante de um Deus que é verdadeiro, Criador do céu e da terra. Então há uma diferença. É por isso que Deus não toma o culpado por inocente, nem o inocente por culpado, porque Ele é justo.
Ele não falou para aquele povo porque ele queria, ele falou porque aquele povo mereceu ouvir o que ele falou. Agora, e o outro ouviu totalmente diferente, e era o que ele queria falar para o outro também, só que não teve como, por causa das palavras que ele usava de encontro ao próprio Deus. Aleluias, glória, glória, glória a Deus. E aqui nós vemos, aleluias, eles serão meu, diz o Senhor dos Exércitos. Continuando 17: minha possessão particular naquele dia que preparei. Olha só, minha possessão particular. Você sabe quando tem assim uma propriedade ali, propriedade particular, proibido a entrada, é algo que tem dono, é algo que está sendo guardado, e Deus nos chama nos coloca como propriedade particular, ou seja, nós temos dono, nós temos quem cuida de nós. Ninguém pode avançar em você porque você tem um Deus. É igual alguém, vai entrar alguém, não, porque você tem Deus na tua vida. Está falando algo tremendo. Ele faz essa comparação. Dá problema para quem invade uma propriedade particular ou não dá? Então, se alguém invadir a gente, tentar, e é Deus que nos guarda, vai ter problema com quem? Com a gente ou com Deus? Com Deus. Amém? Diz assim: poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Olha só, como Deus, Ele tem nos poupado, na verdade. Deus tem nos poupado. Se Deus também não nos poupasse, a gente não estaria aqui não. Porque o ataque contra a nossa vida, a gente é como ovelha no meio do matadouro mesmo. O inimigo vai tentar, então, quanta gente tem perdido aí. Mas enquanto Deus estiver nos guardando, enquanto Deus disser, nesse ninguém toca, na vida dele ninguém toca, tu vai prevalecer, porque é Deus, porque tu pertence a Ele. Aleluias. Olha o 18, né? O 18, tu vê que só em ler só o 18 já vai falar muito na nossa vida, porque a gente tem acompanhado a Bíblia, a gente tem a cada dia ouvido e aprendido mais da Bíblia Sagrada. Quando diz assim, ó, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Amém? Deus não estava preocupado com aquilo. Enquanto ele estava preocupado com bens material, Deus queria mostrar para ele que vai haver uma grande diferença para aquele que serve a Deus e para aquele que não serve a Deus. E o que vai fazer a diferença não é o dinheiro, não é a saúde, não é o poder, não é a autoridade, não é a posição. É até o contrário. É humilde, é a certeza, é a confiança. É algo que não é material, é algo que é espiritual. Por isso que a Bíblia diz assim: nós devemos adorar em espírito e em verdade. Então, quando nossa alma, nosso espírito que testifica com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, isso é que vai fazer diferença. Não vai ser o que tu tem, o que tu possui, vai ser a comunhão que tu tem com Deus. Vai ser o que tu tem dentro de você que tem a ver com esse Deus da glória, porque é o que vai estar com Ele diante da glória naquele grande dia. Amém? Glória a Deus. Então, quando a gente vê e acontecer, que isso pode passar por qualquer um, às vezes a gente vê uma pessoa fazer tanta coisa ruim e se dá bem. Você faz bem no mesmo lugar e se dá mal. Acontece. Já passei por isso em vários lugares que eu trabalhei. O que fazia o trabalho certo era o que não prestava, não diante de Deus, às vezes diante do homem. E às vezes o que não fazia um bom trabalho era visto como melhor, mas também não diante de Deus, diante do homem. Para nós que conhecemos a Deus, importa como Deus nos vê. Importa como Deus nos vê, como Ele nos olha. Porque Deus, Ele vai ser fiel no que Ele falar. O homem pode ser enganoso, e é enganoso, porque o coração é enganoso, mas Deus não engana. Então o importante é o que Deus pensa de nós, porque se for só os homens, vão pensar muita coisa que você não é, mas Deus sabe o que é e o que não é. Amém? Então não tenha inveja
Não fique abatido pela prosperidade do ímpio. Não fique, mas continue buscando a Deus. A nossa prosperidade, a nossa força vem do Senhor. Amém? Porque quando vem do Senhor, quem é glorificado? Deus. Não é o homem, não somos nós, mas é Deus. Amém? Podem fechar a Bíblia. Glória a Deus.